Qual a parte mais difícil de criar filhos adolescentes? Olha, aí a gente vai ter que pensar que criar filhos adolescentes hoje, né? Porque se eu pensar a minha adolescência comparado com essa adolescência de hoje, tem uma mudança muito significativa. Claro, pensando, meu avô, meu pai e eu somos gerações diferentes, mas somos todos modernos. Então, nós tivemos mais ou menos as mesmas questões. Obviamente questões diferentes do ponto de vista prático, mas dentro de uma mesma lógica social. Entre eu e meu filho, há uma diferença enorme. Eu sou um pai positivista, ele é neotribalista. Ou seja, ele é de outra lógica. Então, quando a gente pensa a adolescência de hoje, a gente está pensando na fase da vida mais larga, maior. A adolescência começa cada vez mais cedo, termina cada vez mais tarde. Lá por volta dos 11, 12 anos, os meninos já estão muito identificados com a adolescência. E é possível você ver pessoas de 45, 50 anos vivendo na casa dos pais, já sendo eles pais, né, mas vivendo na casa dos pais. Ou seja, é filho, é pai, é profissional ao mesmo tempo. Então, a criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser adolescente, o adulto quer ser adolescente, os idosos querem ser adolescentes. A adolescência virou um jeito de viver a vida, onde nós temos prazer, onde nós temos alegria, onde nós temos possibilidades e estamos cada vez mais descompromissados com aquelas marcas que nos aproximavam do dever da vida adulta. Então, criar filhos adolescentes no mundo de hoje é bem mais complexo porque a diferenciação entre o adulto e o adolescente ela é menor. Então, essa é a primeira dificuldade que eu acho. Alguém da minha idade, quando eu era adolescente, já era uma pessoa para idoso. E eu estou falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje, isso mudou completamente a regra do jogo. Então, acho que esse é o cenário. O segundo cenário é, as fronteiras estão dissolvidas. Se meu pai chegasse com um amigo em casa, e eu era criança, automaticamente eu saía da área pública da casa e ia para a área íntima, porque estava subentendido que ali haveria uma conversa de adultos que eu não poderia participar. Isso nunca era dito, mas era implícito. Se eu chego hoje em casa com um amigo meu filho está jogando videogame, ele manda eu falar baixo para não atrapalhar ele. Vai conversar em outro lugar? Exatamente. E aí esse meu amigo senta, joga videogame com meu filho, depois eles cansam do videogame, ligam a TV e meu filho assiste um jornal para o qual ele não está preparado, porque ele vai ver violência, temas que ele ainda não está preparado para ver. Então, o dissolver das fronteiras aumenta a nossa liberdade, mas diminui um pouco as balizas. A gente não sabe diferenciar. E aí muitas crianças e adolescentes estão tendo acesso a conteúdos que não estão prontos, para os quais eles não estão prontos psiquicamente. Então cabe aos pais ficar tentando dar essa baliza. Qual era o nosso medo quando a gente era jovem? Era tudo que está fora. Era o homem da Kombi, a mulher do saco. Você lembra disso? Era, os pais diziam, se você se afasta da gente, você está em perigo lá fora. Aí o que a gente faz hoje? Bota o nosso menino dentro do quarto, no ar-condicionado, se a gente tiver grana, ele está ali acessando o computador e a gente acha, ufa, ele está seguro. Mas a insegurança está dentro do quarto. Porque ele está tendo acesso a um mundo para o qual ele não está preparado. Sem baliza, sem fronteira, sem norte, sem mediação, sem cuidado. Então eu acho que esse é um outro desafio muito grande, o dissolver das fronteiras. E o terceiro tem a ver com o repertório. Se a gente comparar o meu repertório de adolescente com o repertório de adolescente do meu filho, é completamente diferente. Totalmente. Se eu comparar o repertório de adolescente do meu pai com o meu, é diferente. Mas não é diametralmente oposto. Você entende? Meu pai, ele adaptou um pouco da adolescência dele para cuidar da minha. Meu avô adaptou um pouco da dela para cuidar do meu pai. Mas adaptou dentro de algo que era mais ou menos comum. É muito pouca coisa da minha vida se aplica à vida do meu filho. Eu peguei bocal de caneta Bic para rebobinar fita cassete. Você também. Meu filho não sabe o que é uma fita cassete. Eu fiz trabalhos na faculdade datilografados. Ele não tem ideia do que é isso. Eu pintei flor mimeografada na escola. Eu mandei carta. Eu tirei fotografia em máquina de retrato. Ou seja, eu vivi um mundo onde a relação com o tempo, a relação com a espera, a relação com a frustração era completamente diferente. Nós fizemos uma viagem longa, meus amigos músicos. Sabe qual era a nossa brincadeira? Imaginar bicho em nuvem e procurar um carro vermelho. Não era isso? Bota aí. Aí as gerações, né? Pois é. Então é uma diferença crucial. Se eu tentar replicar na vida do meu filho as experiências que eu tive enquanto adolescente, eu vou tropeçar. Então os pais de hoje precisam trocar o pneu com o carro andando. É verdade. Poxa, você falou tudo.